que você está vendo é um pequeno raio de esperança para o voo supersônico, o novo avião X-59 da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Olha, no ano 2003 o Concorde se aposentou e desde então não existiu nenhum avião supersônico de passageiros. Surgiram vários projetos, mas com o passar dos anos foram cancelados. Mais de 2 décadas se passaram e ainda não temos um projeto de avião supersônico de passageiros. Esse avião lhe parece familiar? O Concorde soviético, olhe bem, ele tem a bandeira dos Estados Unidos na cauda. Falamos sobre isso depois. Neste vídeo, eu te conto por que é tão fácil que os projetos de aviões supersônicos de passageiros fracassem e por que a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço pode ter mudado tudo. E agora, vamos falar do avião supersônico que vai mudar tudo a mundial. Posteriormente, notaram que poderiam transportar dezenas de pessoas, reduzindo consideravelmente os tempos de transporte. Depois surgiram os aviões com motores a jato, que permitiam voar muito mais rápido e alto do que os aviões de hélice, e isso diminuiria os custos. Poucos anos depois, um avião experimental ultrapassou a barreira do som, e essa ideia quis ser adaptada para aviões comerciais. Então, para realizar essa ideia, vários projetos liderados pelas potências mundiais surgiram. A União Soviética projetou o Tupolev Tu-100 e 44 Grã-Bretanha e França se aliaram para projetar o Concorde, enquanto os Estados Unidos ficaram encarregados de projetar o Boeing 2707. Esses 3 projetos acabaram sendo estrondosos fracassos, alguns mais do que outros, claro. Por exemplo, o Boeing 2707 nem chegou a ser fabricado. O Tupolev Tu-100 e 44 soviético realizou apenas 50 voos de passageiros e foi cancelado 7 anos após seu primeiro voo. É curioso porque a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, 15 anos depois, pediu-lhes o avião para fazer pesquisas sobre o voo supersônico de passageiros. Por isso, este Tupolev 144 tem a bandeira dos Estados Unidos, e foi a própria agência americana a última a voar aquele avião. Por outro lado, o Concorde manteve-se em operação, mas sem rentabilidade, apenas com o apoio dos governos britânico e francês. Aposentou-se em 2003. O voo supersônico tem vários problemas comparado ao voo subsônico, e para entender a dificuldade de todos esses aviões, precisamos prestar bastante atenção. A física muda radicalmente entre uma asa subsônica e uma asa supersônica. O ar não se comporta da mesma maneira. Este canal tem vários vídeos sobre o assunto, então serei breve. Quando um objeto se move, ele afasta as partículas de ar à sua frente, pois ao avançar, gera ondas de pressão que as repelem. Se víssemos uma análise por computador que representasse a pressão, veríamos como há uma parte à frente do objeto onde a pressão está aumentando muito, e isso é o que afasta qualquer partícula do caminho do objeto. Podemos ver isso com nossos próprios olhos, por exemplo, em um túnel de vento no qual usamos fumaça para ver o fluxo. Podemos ver que a fumaça ela nunca chega a colidir com o objeto antes que isso ocorra, ela se desvia. Isso ocorre apenas no fluxo subsônico. Se o objeto se mover mais rápido que a velocidade do som, o cenário muda. As partículas de ar não se desviariam antes que o objeto chegasse. Por isso, elas colidiriam com ele e formariam uma onda de choque. É por isso que a aerodinâmica subsônica sempre terá um desempenho superior à supersônica. Tudo o que acontece é suave e contínuo. Porém, ao ultrapassar a velocidade do som, surgem ondas de choque. Um exemplo com o qual podemos entender isso é se analisássemos a taxa de planeio. Essa magnitude nos diz o quão bem um objeto voa e representa quantos metros avança para cada metro que cai. O ônibus espacial tinha uma taxa de planeio de 2 à velocidade supersônica e de 4,5 à velocidade subsônica. Portanto, a velocidade subsônica é mais que o dobro da supersônica. E para comparar 2 aeronaves que competiam pelas mesmas rotas aéreas, a taxa de planeio do Concorde, a velocidade de cruzeiro, era de 7, enquanto a do Boeing 747 era de 17. Todos os projetos sobre um avião supersônico de passageiros chegaram independentemente à mesma conclusão, e é que o design tinha que ser de asa delta. Porque para o voo supersônico é essencial ter as asas com um ângulo de flecha para trás e, por outro lado, ter asa delta. Também ajudaria no voo subsônico a baixa velocidade para aterrissagem e decolagem. Os Estados Unidos da América se retiraram rapidamente do programa, cancelando-o por razões econômicas e climatológicas. Mas até hoje, muitos dizem que estavam atrasados com a tecnologia e chegaram tarde demais. Portanto, decidiram se opor a esses projetos.
a tal ponto que a cidade de Nova York proibiu a operação do Concorde no ano de 1976. Isso foi visto pelo Reino Unido e França como um verdadeiro absurdo e eles reclamaram. Então, um ano depois, essa sanção foi levantada. É importante entender que, por volta dessa época, surgiram vários movimentos contra o voo supersônico, a tal ponto que acabaram por proibir voos acima da velocidade do som. Sobre a Suécia, Noruega, Países Baixos, Alemanha Ocidental, Suíça, Irlanda, Canadá e Estados Unidos, muitos outros países se juntaram depois. Mas atenção, porque a proibição desses países não foi ao Concorde, mas ao voo supersônico do Concorde, já que qualquer objeto que se move mais rápido que a velocidade do som gerará um estrondo conhecido como sonic boom, como o disparo de uma arma de fogo. Soa assim devido às ondas de choque geradas no processo, que também ocorrem quando um avião voa em velocidade supersônica. É por isso que o som parece bastante bom, pois isso fazia com que o estrondo sônico pudesse ser ouvido mesmo que o avião estivesse voando a 10 ou 15 quilômetros de altitude. Agora falamos sobre isso, mas lembro que a cidade de Nova York proibiu o Concorde em si, não o voo supersônico. O problema que este avião tinha é que, como sua aerodinâmica foi projetada para o voo supersônico, para o voo subsônico era muito pobre e precisava decolar usando seus 4 motores com pós-combustão. Deixo um vídeo para você ter uma ideia do som. Agora dá para entender o motivo de tanta gente ser contra o Concorde, mas seria incrível ter experimentado isso. Isso ocorre porque quando o avião colide com o ar, ele o comprime bruscamente. Essa compressão viaja pelo ar e se concentra em uma frente de onda. Vejamos em slow motion o que ocorre quando uma onda de choque nos atinge. Mas deixe-me primeiro dizer que um objeto, no mínimo, sempre gerará 2 ondas de choque, uma no início do objeto e outra no final do objeto. Então, uma pessoa está tão tranquila e de repente chega a primeira onda de choque, que é um aumento repentino da pressão. Nosso tímpano representa esse som como uma explosão. Milésimos de segundo depois, chega a segunda onda de choque. Sua cabeça vai explodir. Mas não é que uma onda de choque soa como uma explosão, é que uma explosão gera uma onda de choque, e é por isso que uma explosão soa assim. As 2 ondas de choque, geradas por qualquer objeto, se separam por milésimos, sendo possível confundi-las com uma só. Mas a realidade é que um avião gera várias ondas de choque. No ano de 1964, a FAA decidiu realizar a Operação Bongo 2, que consistiu em gerar 1.253 sonic booms sobre a cidade de Oklahoma ao longo de 6 meses, sendo em média cerca de 7 sonic booms por dia, começando às 7 da manhã. Os estrondos foram aumentando sua intensidade com o passar dos meses. No início, os moradores viram o experimento como algo positivo e aprenderam a conviver com ele. Ao que parece, como os estrondos sempre ocorriam no mesmo horário, havia pessoas que até os usavam para saber a hora de comer. No entanto, com o aumento das reclamações ao longo do tempo, o teste foi interrompido devido ao desconforto da população. De fato, 147 janelas foram quebradas durante os 3 primeiros meses. Mas os estrondos sônicos dessas semanas não deveriam ter quebrado nenhum vidro. Então surgiu a preocupação de que a fadiga dos materiais fosse causada pelos estrondos sônicos. Mas esse som tão repentino ocorre porque a pressão muda radicalmente. Mas se de alguma forma pudéssemos fazer com que esse aumento de pressão fosse mais progressivo, não ouviríamos esse som de explosão. Desde que o voo supersônico foi proibido, a ideia tem sido projetar algo que permita gerar mudanças de pressão progressivas. Já detalhei vários projetos passados no vídeo que você está assistindo, mas a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, em colaboração com a Lockheed Martin, tem desenvolvido há vários anos o avião com o qual pretende encerrar este assunto, o X-59, um avião monomotor em forma de flecha e com nariz muito alongado, com o objetivo de que o nariz gere várias ondas de choque fracas em vez de uma única, mas muito forte. Este projeto tem o nome de QSST Quiet Supersonic Technology, porque este é o seu único objetivo. Sim, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço está fazendo um avião apenas para estudar o tema do Sonic Boom. É absolutamente louco. Vai ser medido no mundo real quão forte é a onda de choque desta aeronave?
e vai ser testado sobre cidades para ver como afeta a vida das pessoas. Falo do mundo real, pois já fizeram inúmeros testes por computador e em túnel de vento, mas agora é a hora da verdade. A ideia é que, se esses ensaios saírem como esperado, possa se levantar as restrições ao voo supersônico sobre a Terra. Assim, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço também poderia colaborar com empresas interessadas em fazer aviões comerciais supersônicos, facilitando o processo. É verdade que vários dos problemas que o Concorde tinha agora já têm solução. Por exemplo, os motores atuais têm muito mais potência, o que permite dispensar o pós-combustor. Para quem não conhece, o pós-combustor é o que lança uma chama para trás. Esse componente é o culpado por tanto barulho e um consumo tremendo. Por outro lado, o design aerodinâmico atual está muito mais avançado e otimizado com o uso de simuladores de computador, como em voo supersônico. É muito importante a regra da área que diz que, para reduzir a onda de choque, o crescimento da área transversal em um avião deve ser progressivo, da ponta à cauda. Essa é a ideia do X-59. De fato, se você observar onde as asas têm maior área, a fuselagem se estreita para seguir essa regra ao máximo. Antigamente isso era conhecido, mas não se tinham as técnicas de fabricação atuais, então não podiam aplicá-lo. Ademais, os custos de fabricação serão proporcionalmente menores, já que só será preciso fabricar o protótipo final sem iterações intermediárias, já que temos os simuladores por computador em anos 60, tinha que testar cada protótipo em túneis de vento. Como está o futuro? Quantas empresas existem atualmente? Até poucos anos atrás, apenas 3 empresas sérias fabricavam aviões comerciais supersônicos. A primeira delas, a Aerion, faliu em 2021. Esta empresa pretendia criar 2 aviões. O primeiro deles, conhecido como AS-2, seria capaz de voar a Mach 1.4 e levaria 12 passageiros. O projeto teve várias trocas de parceiros, começando com a Airbus, passando pela Lockheed Martin e finalizando com a Boeing. O segundo projeto foi o Aerion AS-3, um avião para 50 pessoas que voaria a Mach 4 e teria um alcance de 7.000 metros, Infelizmente, 2 meses após o anúncio deste avião, a empresa faliu. Outra das empresas é a Spike Aerospace, com seu avião Spike S-512, uma aeronave que poderia levar entre 12 e 18 pessoas e voar a Mach 1,6. A empresa deveria ter realizado testes com a aeronave em 2023, mas não houve muitas notícias a respeito. A terceira dessas empresas, e provavelmente a mais famosa, é a Boom Supersonic. Já fiz um vídeo sobre seu principal projeto: construir uma aeronave para transportar várias dezenas de passageiros. Eles já construíram o demonstrador, um pequeno avião que inclui todas as suas ideias para o futuro avião comercial. Dessa forma, se algo não funcionar, eles perceberiam antes de construir e poderiam resolver. Em 2023, eles realizaram testes em terra e prevê-se que em 2024 os testes de voo sejam realizados. Há muitas esperanças nesta empresa, pois eles já possuem um avião demonstrador e uma grande equipe de colaboradores. Então é muito possível que este projeto realmente avance. Nos últimos anos, surgiu um novo projeto chamado Hermes. A verdade é que eles estão se destacando nas redes sociais, pois vocês certamente conhecem este vídeo. Eles pretendem criar um avião hipersônico que opere com um motor de ciclo combinado, ou seja, operar um motor turbofan a baixas velocidades e com um motor ramjet a altos números de Mach. O interessante é que eles também estão desenvolvendo um motor. Fundada em 2018, a empresa possui planos que vão desde aeronaves comerciais até não tripuladas. Ambas, claro, para que voem a Mach 4. Imagine Paris, Nova York em 1h30. Ele realmente pensa nessa loucura? Dos projetos mencionados, é possível que dados mudem, pois uma coisa é a ideia inicial e outra, bem diferente, é o que acaba sendo fabricado. Especialmente quando estão em fase de financiamento, sem um protótipo construído ainda. Se de repente entrasse um investidor com muito dinheiro, mas em troca de alterar um pouco o projeto, certamente teriam que aceitá-lo. Vale ressaltar que nem a Boom Supersonic nem a Hermes mencionaram reduzir o Sonic Boom. Atualmente estão focando em rotas transoceânicas, sem desperdiçar esforço ou dinheiro com o tema do estrondo sônico. Se a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço concluir com êxito os testes com o X-59 e essas 2 empresas sobreviverem, em alguns anos poderiam se reunir para compartilhar tecnologias. Por outro lado,
A Spike Aerospace afirma que vai reduzir o estrondo sônico, mas de todas as empresas que mostrei, esta é a que menos informações publicou. Quanto aos vídeos divulgados, são apenas renderizações de quase uma década atrás. O problema do voo supersônico é o consumo de combustível. A resistência aerodinâmica aumenta significativamente ao superar a velocidade do som. Portanto, sempre será mais caro uma passagem em um avião que voe ao dobro da velocidade do som do que um que voe a Mach 0,8. Mas se essas empresas forem capazes de reduzir muito o tempo de voo em troca de um pequeno aumento no preço, é muito provável que muitas pessoas optariam por essa opção. Porém, isso tudo ainda está para ser visto.